olhando para a gente e vendo se a nossa vida testifica a nossa fala. Então é importante ter coerência, né? Verdade, verdade. Então, isso tem muito a ver com o que você tem falado bastante também sobre essa questão de revisitar, né, a nossa história, né, pensar muito em nós, no nosso dia a dia e também revisitar a nossa história no sentido do passado. O que que seria isso, doutora? O que que seria esse revisite a sua história? Porque o que acontece, vê só, Cris, quando uma criança ela conta uma história pra gente, nem sempre aquela história é interessante se a gente não tiver o nosso coração voltado para aquela criança no sentido que fase que ela tá, por que aquilo é tão importante, por que aquilo é tão interessante. A minha filha, por exemplo, ela é muito faladeira. Ela fala o tempo todo e fala pelos cotovelos. E é assim, é aquela criança clássica dos porquês, é o Sim, tempo todo, por quê. E se eu simplesmente olhar do meu lugar de adulto, eu vou falar, ai, que tanto porquê, e que porquê bobo, né? Mas se eu é. olho para a minha história, como que eu era quando eu tinha 8 anos? Eu, diferente da minha filha, eu era uma criança tímida, que não falava muito, mas que eu não gostava. Eu admirava meus amigos falantes, né? Eu achava muito legal aquele amigo que respondia, né, na hora que a professora perguntava, aquele amigo descolado que corria muito no recreio. Eu era aquela criança mais contida, mas eu sempre admirei a criança que era mais Sim, despachada. E hoje eu olho para minha filha, ela tão despachada, e eu falo, poxa, por que eu vou apagar isso nela? Né? Então, legal. assim, a minha filha é aquela Uhum. criança que ela vai para um casamento. Se não tiver nenhuma criança. Falhou a voz aí. Deixa eu ver aqui. Ficou mudo? Ah, Agora voltei. voltou. Voltei. Se E ela eu vai num tenho. casamento, Vai, eu tenho um vídeo, inclusive, até postei nos meus stories, que eu achei incrível. A gente, num casamento, não tinha criança da idade dela. Ela foi para a pista de dança dançar, né? Sozinha, com todos os adereços que tinham na festa. Então, assim, se eu olho como um adulto, eu penso assim: ah, que chatice, que criança mais espivitada, que criança que tanto fala. Mas se eu olho para ela e penso assim, poxa, ela está formando a personalidade dela, como é importante questionar, como é importante se sentir ouvida, como é importante dizer que o jeito dela é muito legal, né? E a gente às vezes não, se a gente não fizer esse exercício de revisitar a nossa história e pensar como que era a nossa infância, a gente não tem empatia, porque a gente sempre vai olhar de um pedestal, né? Eu sou adulto, você é a criança. Você obedece e eu falo. Não, você não tem um robô, você tem um ser que tem sentimentos, que tem pensamentos, e que algumas falas suas ele vai levar para a vida toda, né? E você pode revisitar a sua história, que você vai lembrar de falas que você ouviu e você leva para a vida toda, né? Então, assim, sim. por exemplo, eu sempre ouvi que eu era uma criança boazinha, né? Então, ela é uma criança boazinha. A gente até conversou nos bastidores sobre isso. É, E até hoje eu sou uma pessoa que procuro, né, cumprir esse papel da pessoa boazinha. É legal, mas tem as suas desvantagens também, né? Então, assim, todo título, todo rótulo, tudo que a gente recebe na infância vai ser levado para a vida toda, né? Então, revisitar a nossa história e ver quais foram as consequências positivas e negativas, é, pensar que se fosse eu naquela situação com 8 anos ou com 17, que é a idade da tua, como que eu estaria me sentindo, sim. como que eu estaria reagindo. Se a empatia é sentir junto no lugar do outro, porque sentir da onde eu estou já perde o sentido, É né? verdade. Se eu falar assim Verdade. para você, eu tenho empatia para uma pessoa que está na situação de rua, se eu não me colocar no lugar que está muito frio esses dias, está chovendo, né? Como que a pessoa dorme molhada, né? Como que ela acorda no dia Sim. seguinte? Porque se eu pego uma garoa, eu fico resfriada. Como que é, né? Tomar chuva todas as noites. Eu preciso me colocar no lugar dela e sentir com ela que isso vai me mover a algum tipo de ação. Quando a gente pensa na criação dos filhos, é isso que vai nos aproximar dos nossos filhos, né? Porque eu vou ver a dor dele ou eu vou ver a alegria dele e sentir com ele de forma genuína. Então eu sinto e ele percebe. A gente comunica ali
o nosso amor, que também foi até um post que eu fiz essa semana sobre as linguagens Foi, do amor. sim. Então tá tudo muito ligado. Que tremendo, isso é verdade.